galerinha, tudo bem com vocês? Gente, eu postei lá nos meus stories semana passada algumas opções de temas para eu falar no vídeo aqui hoje. E o tema que vocês mais votaram foi sobre quando eu vi o João pela primeira vez. Então no vídeo da semana passada eu falei sobre a minha reação, né, quando eu soube do João, sobre o dia que eu soube do João. E no vídeo de hoje eu vou contar sobre a primeira vez que eu o vi. Só uma coisinha, vocês têm me pedido muito o vídeo do Eduardo falando sobre isso, mas como eu já disse pra vocês, eu não tô com ele aqui agora, ele tá lá em Toledo e eu tô aqui em Loanda, e é por isso que a gente não gravou, mas quando a gente se vê, a gente vai gravar, tá bom? Bom, o Eduardo ele já tinha ido lá pra cidade do João, pra ver o João pela primeira vez. Ele foi pra lá registrar, né, colocar o Freire no sobrenome do João. Essa é a primeira fotinha deles dois aqui juntos. E os meus sogros também já tinham ido lá visitar o João. Então quem ainda não conhecia o João era eu e a Sofia. E aí nós resolvemos ir pra lá. Eu me lembro que meus pais me levaram até Goiôerê, que é a cidade dos meus sogros. E o Eduardo foi de Ponta Grossa lá pra Goiôerê também. E de lá nós iríamos pra cidade do João. Era um sábado de manhã quando a gente ia pra lá. E eu me lembro que na sexta eu não dormi nada. Obviamente, eu não tive sono nenhum, assim. Eu ficava imaginando mil situações diferentes na minha cabeça. Eu não sabia qual seria a minha reação quando eu o visse. Eu achei que eu ia começar a chorar, eu achei que eu ia ter muitos ciúmes, enfim. Eu fiquei imaginando mil situações diferentes. E aí a gente foi pra lá. Cada placa que passava com o nome da cidade eu ficava mais nervosa, o coração super acelerado, suando frio assim, com um nó na garganta, sabe? E aí a gente chegou lá na cidade deles. E eu me lembro que meu sogro virou assim na rua onde eles moravam e a mãe do João já estava lá na frente da casa com o João no colo. Então na hora que a gente chegou, a gente já viu eles assim de cara. E aí eu fiquei mais nervosa ainda. Todo mundo desceu do carro, estavam os meus sogros, o Eduardo, as minhas cunhadas, eu e a Sofia. Tinha bastante gente. Então todo mundo desceu e começou a cumprimentá-los. Eu não lembro se eu dei beijo no rosto, eu não lembro o que eu fiz, né? Como eu disse pra vocês, na hora do nervosismo a gente acaba esquecendo as coisas. Então eu não lembro o que eu falei. Mas eu lembro que a gente entrou lá pra casa deles e a gente começou a conversar. Todo mundo assim sentado, conversando, conhecendo um pouquinho mais sobre o João, né? O nome da mãe do João é Priscila. Então a Pri começou a contar sobre o João, sobre o que ele gostava de fazer, o que ele gostava de assistir, que leite ele tomava, o que ele já estava comendo. Era um momento assim de conhecê-lo mesmo. A Sofia, ela na época tinha uns 9 meses, se eu não me engano. Então ela não estava engatinhando ainda. Ela ficava só sentadinha, o João já estava engatinhando para todo lado. E aí eu lembro que a Pri falou que era pra gente ir almoçar lá na casa da avó dela, numa chácara. E aí a gente foi pra lá. A gente chegou lá, a Sofia e o João ficaram brincando no chão, né? Sentadinhos lá com os brinquedos. E a gente continuou conversando. Eu não vou falar pra vocês que eu tava assim, 100% me sentindo à vontade. Claro que não. Tinha hora que eu queria falar, mas parecia que a voz não saía, assim, sabe? Que tava entalado. Mas fluiu muito bem as coisas. Eu acho que o fato da Pri ter sido muito legal com a gente, muito receptiva, facilitou muito as coisas. E teve uma hora lá que ela foi dar mamar pro João e ela perguntou pra mim se eu queria dar mamar pra ele. E é claro que eu falei que sim. E aí eu peguei ele no meu colo. Foi o primeiro contato físico assim que eu tive com ele, sabe? Eu lembro que eu fiquei olhando muito pro olho dele. Ele tem os cílios muito grandes, desde pequenininho ele tem um cílio bem grandão. O olhar dele é bem expressivo. Então é um momento que eu lembro demais daquele dia, foi quando eu dei mamar pro João pela primeira vez. Ele não ficou muito tempo no meu colo, né? Ele tinha 1 aninho e pouquinho, então ele descia pra engatinhar por aí, normal de criança, mas eu gravei muito aquele momento em que eu dei mamar pra ele. E aí depois ela perguntou pra mim se eu queria dar papá pra ele. Então naquele dia eu dei mamar e eu dei o papazinho dele também. Ele também não comeu muito, mas foram partes daquele dia que eu me lembro muito bem, porque eu fiquei feliz, assim, sabe? Eu achei que eu não reagiria bem daquele jeito. Gente, eu não vou falar pra vocês que tava normal, é claro que era estranho, mas eu me senti bem naquele momento em que eu tive esse contato com ele maior, sabe? E aí deu a hora dele ser trocado, né? A fraldinha dele tava cheia e o Eduardo que foi trocar. E todo mundo foi lá pro quarto, ficou em volta da cama assim, enquanto o Eduardo trocava. E aquele momento pra mim foi estranho. Eu acho que eu senti bastante ciúme naquela hora, porque eu tava acostumada a ver o Du trocando a Sofia. Eu não vou falar pra vocês que, tava tudo bem, gente. Era a primeira vez que eu tava lá. É normal eu me sentir assim. Eu não vou ficar inventando pra vocês que eu tava tudo bem, porque teve horas lá que eu senti ciúmes. Normal, natural. Inclusive, eu senti bem menos do que eu achei que eu fosse sentir. Eu achei que eu ia deixar transparecer demais tudo que tava passando, assim. Mas no final acabou sendo uma coisa muito tranquila. Eu senti ciúme naquele momento. Não lembro se teve algum outro momento, mas foi bem tranquilo mesmo. O fato da Priscila tratar a gente bem desde o começo facilitou demais. Ela conversava abertamente, assim.
ela era bem menos tímida que eu sempre fui muito tímida, né? Vocês devem perceber aqui como eu fico nervosa gravando. Então eu sempre fui muito tímida e ela não, ela já conversava mais. E isso foi bom demais. E a gente passou a tarde inteira lá. A gente foi embora, era umas 4h30 da tarde, né? Que a gente tinha que viajar ainda. A gente chegou lá em Goiânia, já era noite. E eu me lembro que quando a gente chegou lá no quarto do Eduardo, ele me abraçou bem forte e me agradeceu. Ele falou pra mim que sabia que não tinha sido fácil pra mim aquele dia, né? Realmente, gente, foi bom, mas também não foi fácil, foi difícil pra mim. A gente tem que lidar com certas coisas interiores, assim, sabe? Que é difícil eu conseguir passar pra vocês. E eu me lembro que ele falou isso pra mim, ele me agradeceu muito por eu estar lá com ele nesse dia importante. Era um dia importante, era a segunda vez que ele ia estar lá vendo o filho dele. Então ele me agradeceu e a gente ficou abraçado por um tempão. E depois disso a minha sogra desceu ali também e me deu um abraço. Na hora que ela me abraçou eu não consegui segurar o choro, eu comecei a chorar bastante. Parecia que eu tava precisando chorar pra me sentir mais leve, sabe? E ela também me agradeceu, ela falou que sabe que também não tinha sido fácil pra mim e que eu era uma mulher forte, né? Enfim, foi um momento assim muito bom. Eles terem assim reconhecido que eu tentei e que tinha dado tudo certo, sabe? Porque tinha passado pela minha cabeça que não ia ser bom. Porque em alguns momentos passou pela minha cabeça que aquilo não ia dar certo, entendeu? Por mais que a gente já tivesse acertado, eu não sabia como ia ser. E graças a Deus deu tudo certo. Foi a primeira vez que a gente viu ele. Eu vou colocar a fotinha do primeiro dia aqui, a primeira foto dele com a Sofia também pra vocês verem. E foi isso. Em relação ao vídeo anterior, as pessoas têm me perguntado o porquê de o meu pai ter me contado sobre o João e não o Eduardo. Gente, então, o Eduardo já tinha contado pro meu pai, né, sobre o João. E o meu pai achou melhor ele me contar, porque ele me conhece melhor que ninguém. Ele sabia que eu teria uma reação mais explosiva, assim. E o Eduardo teria vindo lá de Ponta Grossa pra cá pra me contar. Eu provavelmente teria mandado ele embora daqui, entendeu? Ele evitou uma situação conflituosa. Eu acho que foi a melhor decisão mesmo que eles tomaram. Naquela época eu fiquei sim chateada com isso, eu queria que o Eduardo tivesse me contado. Mas depois pensando em tudo, eu vi que realmente foi a melhor decisão. Eu teria sentido uma reação muito explosiva, eu tenho certeza disso. Então só por isso que foi o meu pai que me contou, tá bom? Mas é isso, gente. Perguntas deixem aqui embaixo que eu respondo lá no Instagram pra vocês. Ah, só uma coisa. Alguém comentou aqui embaixo que não entendeu como era isso aqui. São duas camas, gente, ó. Alguém tava achando que isso aqui era a continuação até o final e que tinha um espelho de alguma coisa, mas não, ó. São duas camas, são duas cabeceiras, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.